Tu sabia que Jesus está com saudade de tu? Tu já passasse mais tempo com Ele. Faz tempo que tu não rega os pés dele com as tuas lágrimas. Faz tempo que tu não tira uma noite de vigília, só tu e ele. Tu era mais dedicada. Ele falava no teu ouvido. Ele te contava segredos. Mas foi só as coisas melhorar que tu fosse se afastando, esfriando. Aí ele está te dizendo hoje aqui, eu sei te trazer para perto, vice. Você conhece o poder das lágrimas? Conhecem o poder das lágrimas? No livro de Esté, capítulo de número 4, versículo de número 14. Esté 4 e 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. A quem sabe, se para tal tempo como estes chegaste a este reino. Quem diz amém? Repita comigo nesta noite em nome de Jesus. Mulheres escolhidas para este tempo. Diga de novo, mulheres escolhidas para este tempo. Queridas irmãs, queridos irmãos, Igreja do Senhor, sabemos que para cada tempo Deus tem alguém. Na verdade, Ele sempre terá alguém, porque os recursos de Deus nunca se acabam e nunca se esgotam. Ao olharmos para as Sagradas Escrituras e para as narrativas bíblicas, perceberemos que sempre que o mundo atravessou por momento de crise, Deus levantou alguém como resposta. É preciso dizer também que Deus nunca ficou em silêncio quando o seu povo clamou. E muitas vezes a resposta de Deus não veio através de grandes exércitos, através de grandes líderes militares, através de reis ou através de grandes homens, mas através de mulheres escolhidas para Ele, por Ele, para um tempo específico. Quando Israel vivia um tempo de guerra e opressão, Deus não levantou apenas soldados, Ele também levantou Débora, uma juíza, profetisa e mãe em Israel. Quando o povo estava condenado à morte pelo decreto de Amã, como todos nós sabemos, Deus não levantou um guerreiro, mas Deus levantou uma jovem órfã chamada Esté, que se tornou rainha para aquele tempo. Outra grande verdade é que quando o silêncio profético se estendia já por séculos, Deus escolheu uma simples jovem de Nazaré, Maria, para trazer ao mundo o Salvador. Isso nos mostra que Deus
não olha para as limitações, para a cultura, nem para o que o mundo espera. Ele escolhe quem Ele quer, para o tempo que Ele quer, e transforma vidas comuns em instrumentos de transformação. Aleluia. E quando eu falo sobre a escolha de Deus, é preciso dizer que as escolhas de Deus, elas são 100% assertivas e 100% confiáveis. Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que Deus escolhe pessoas perfeitas, não, porque muitas vezes não, todas as vezes, o escolhido ele é imperfeito. Quem aqui é perfeito? O escolhido ele é imperfeito, mas a escolha é perfeita. O escolhido é imperfeito, a escolha é perfeita, porque ela foi feita por um Deus perfeito, em quem não há sombra de variação. Por mais que o escolhido seja imperfeito, a escolha sempre será perfeita, porque ela vem de um Deus perfeito. Quem diz amém por isso? Mas há algumas verdades sobre as escolhas de Deus que é preciso destacar nesta noite. Primeiro, a primeira verdade sobre a escolha de Deus é que Deus não escolhe ninguém sem que haja um propósito. Eu não estou falando aqui de salvação, eu estou falando aqui de vocação para algo. Diga amém por isso. Deus não escolhe ninguém sem que haja um propósito. Ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus não disse assim, antes que tu te formasse. Deus disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, antes que tu nascesse, antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu te santifiquei, ou seja, te separei, te escolhi para mim, para um propósito. Para quê? Para que tu fosses profeta. As nações te dei por profeta. Quando Paulo vai falar sobre a escolha de Deus na sua vida, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele disse assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me escolheu para que eu anunciasse a sua palavra. Deus não escolhe ninguém sem que haja um propósito. Diz a palavra de Deus, Jesus disse para os discípulos: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Propósito: para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus não escolhe ninguém sem propósito. É por isso que tu tem que se alegrar, porque Deus te escolheu e há um propósito nesta escolha. Você acredita nisso? Levante a mão, glorifique a Deus, porque você não é uma escolha sem propósito. A segunda verdade sobre a escolha de Deus é que o padrão da escolha de Deus é diferente do padrão da escolha do homem. Geralmente o homem escolhe aquilo que agrada aos seus olhos. Geralmente o homem é influenciado em suas escolhas, mas Deus não tem o mesmo padrão de escolha dos homens. Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, ele diz assim: porque Deus escolheu as coisas que não são, olha, para confundir as que são. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem é que escolhe o que não é? Quem é que escolhe o que é louco? Ninguém faz isso, homem nenhum faz isso, mas o nosso Deus escolhe, porque Ele escolhe diferente do homem. Padrão de escolha de Deus é diferente. A primeira verdade é que Deus não escolhe ninguém sem que haja um propósito em sua vida. Segundo,
O padrão da escolha de Deus é diferente. Terceiro, Deus não é influenciado nas suas escolhas. Eu não posso chegar para Deus e dizer assim: Senhor, escolhe ela, que ela é bonitinha. Não escolhe essa daqui não, porque ela é pobrezinha. É assim, é assim, é assim. Ninguém influencia Deus. Nem depende de quem quer e nem depende de quem não quer. Não, eu vou dizer de novo. Nem depende de quem quer e nem depende de quem não quer. Se falar bem para Deus, não importa. Se falou mal também, não importa. Porque quando Ele escolhe assim, ó, Ele bota o dedo e diz: eu quero, eu quero, eu quero e eu quero. E quem é que impede quando Ele quer escolher? Aleluia! E quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu vejo algumas mulheres que foram escolhidas por Deus com um propósito, escolhidas para um tempo determinado. Eva foi uma escolha de Deus. Foi o próprio Deus que formou Eva da costela de Adão. Eva foi escolhida por Deus por diversos motivos, mas um dos motivos que Deus escolheu Eva foi para gerar. Deus escolheu Eva para gerar e ser a primeira mãe em toda a história da humanidade. Uma outra mulher que Deus escolheu para o seu tempo foi a mulher de Noé. Ninguém fala dela, irmão, porque ela é anônima, mas Deus também escolhe as anônimas. Como é o nome da mulher de Noé? Ninguém sabe, mas ela está lá. Está na arca, está cuidando do marido, está cuidando dos filhos. Você acha que Noé conseguiria sozinho, irmãos, dar conta da casa, dar conta dos filhos e ainda fazer a arca? Deus disse: sozinho tu não consegue, homem. Tu precisa ter uma mulher dessa aí do teu lado. Ela não aparece, mas ela está lá. Deus escolheu a mulher de Noé para lhe apoiar na grande obra que Deus confiou à sua mão. Ei, mulher de Deus, apoia o chamado do teu esposo. Ô, mulher de Deus, fica do lado do teu marido. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Não seja empecilho, mas seja uma ajudadora. Levante a mão para dar glória para Jesus. Por que não falar das noras de Noé? Você sabia que as noras de Noé também foi escolhida por Deus? A genética perfeita. Porque Deus fez a seleção para botar dentro da arca. Deus selecionou tanto os animais, como selecionou aquele povo escolhido. E foi através dessas 3 mulheres, que a gente nem fala delas, que a terra foi repovoada. Está vendo? Que não precisa teu nome aparecer para Deus te usar. Aleluia. O que dizer de Sara, de Rebeca, de Leia e Raquel, mulheres escolhidas por Deus para iniciarem a formação da nação de Israel, e tantas outras mulheres que Deus escolheu em tempos e épocas específicas para serem instrumentos, a fim de seu nome fosse glorificado. Mulheres anônimas, desconhecidas, outras que nem tinham influência, nem experiência, mas Deus as treinou nas provas da vida, a fim de usá-las no tempo específico. E qual é o perfil da mulher escolhida por Deus para este tempo? Eu quero ser ligeiro. Qual é o perfil que a mulher que Deus escolheu para este tempo precisa ter? Porque não só basta ser escolhida, não. Tem que ter os pré-requisitos que Deus quer. Porque você pode ter a chamada que for, maior do que essa igreja. Pode ser a escolhida, mas se você não tiver na direção de Deus e fazendo o que Ele quer,
A primeira característica da mulher que Deus escolheu para este tempo é que ela precisa ser temente a Deus. Diga-se comigo, a mulher escolhida para este tempo precisa ser temente a Deus, como Sifra e Puá. Olha, conhece elas? Abre a Bíblia. Êxodo capítulo 1. Vamos falar de algumas mulheres que não são tão conhecidas, não é? Mas elas estão lá, foram levantadas para aquele tempo. Êxodo capítulo 1, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era o quê? Sifra. E o nome da outra, Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, fazei o quê? Matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, fizeram o quê? Temeram a Deus, mulheres tementes, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, porque mulher escolhida para o tempo certo, ela teme a Deus, mas não faz o que o Egito quer. Aleluia, glória a Deus. Temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Não, eu tenho que ler isso aqui de novo. É porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Eu vou ler de novo até você entender. É porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Você já entendeu? É porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Mulher hebreia é diferente. Mulher hebreia se veste diferente. Mulher hebreia fala diferente. Mulher hebreia se comporta diferente, porque ela é diferente das egípcias. As egípcias seguem as orientações de Faraó, mas as hebreias não. As hebreias seguem a cartilha de Deus, a orientação de Deus para a vida dela. Aleluia, elas são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Diga comigo: Sifra e Puá, mulheres tementes a Deus. Faraó chamou as duas e disse: olhe, o tempo é de morte, o tempo é de ameaça. Os hebreus estão crescendo e eu quero diminuir esse crescimento. Eu quero acabar com os meninos. As meninas ficam, e vocês que são parteiras, que os meninos passam pela mão de vocês, na hora do parto, matem os meninos. Elas olharam assim: será a minha chamada não é de matar. Eu não tenho chamada para matar. Faraó quer perverter a tua vocação. Deus disse assim: ô Faraó, preparasse um plano contra os meus filhos para acabar com os meus servos, mas eu vou levantar duas mulheres para desmantelar o teu projeto.
tuas mulheres foram suficientes para Deus desmantelar o projeto de Faraó. Olha, Esté sozinha foi suficiente para desmantelar os projetos de Amã, e Sifra e Puá foi suficiente para Deus desfazer os projetos do inferno. Deus disse: vou levantar duas para esse tempo. Faraó nem sabe, Faraó nem conhece, Faraó nem espera, mas essas mulheres me temem. A chamada delas é para cuidar de filhos que elas nem conhecem. É assim ou não é, parteira? Tu é parteira. Tu é parteira de Deus, rapaz. Tu é parteira de Deus. Tu cuida de filho de crente que tu nem conhece. E como é que tu cuida? De joelho. Satanás prepara laço para matar muita gente aí, mas tu entra no altar, tu entra na oração. Tu é parteira de Deus, que Deus levantou na terra, parteira das hebreias, que entra no altar e Jeová desfaz o laço de morte. Canta lá, Sario, Evala, Sombra, Cantio, Emanasara, Cantio, Orgiassé. Tem gente que nem te conhece, mas só está vivo porque tu ora. Eita! Tem gente que nem sabe que tu jejua por ele, que tu jejua por ela, que tu ora por ele, que tu ora por ela. E Satanás quer fazer de tudo para te parar, mas te diz o Senhor: eu te levantei como intercessora, e eu tenho dado vida a muitos através de ti. Eu tenho desfeito de tantos planos do inferno. Às vezes o laço está feito assim, ó. Está tudo preparado. Mas eu te convido, parteira, para entrar no meu altar. Aí eu uso as tuas mãos. Tu crê que as tuas mãos é instrumento de vida? Tu crê que está descendo unção, mulher, sobre as tuas mãos? O desejo de Satanás é que as tuas mãos sejam instrumento de morte, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: eu não consagrei as tuas mãos para a morte, eu consagrei a tua mão para a vida, e eu vou usar as tuas mãos nessa terra. E tu vai botar a mão e eu vou expulsar enfermidades. Tu vai botar a mão e eu vou expulsar os demônios. Tu vai botar a mão e eu vou desfazer o laço de Satanás. Recebe, mulher de Deus. Recebe, parteira das hebreias, o unção nas tuas mãos para desfazer os laços de morte. Tem lares que eu vou te levar para desfazer os laços. Tem família que Satanás está prestes a destruir, mas eu vou te levar lá. Na visita. Quando tu sai ao campo, quando tu sai com a comissão para visitar, o laço está feito, mas eu te levo. Satanás nem sabe, nem imagina, mas eu levo as minhas parteiras lá, e eu digo: vou usar a mão delas. Aí começa a orar, começa a estender as mãos, eu ponho os demônios para correr. Porque a mulher escolhida para este tempo é temente a Deus, e as suas mãos são instrumentos de vida. Levanta a tua mão, mulher de Deus, para adorar. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão para adorar. As tuas mãos são instrumentos de vida. Aleluia. Segunda característica
mulher que Deus escolheu para este tempo, ela é uma mulher que tem prazer de estar nos pés de Jesus. Mulher que Deus escolheu e não ama o altar. A mulher que Deus escolheu, ela está nos pés de Jesus, independente das circunstâncias. Quando a gente olha para Maria de Betânia, Maria de Betânia aparece na Bíblia 3 vezes. E as 3 vezes que Maria de Betânia aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Jesus chega na casa de Marta. Marta fica atarefada com os afazeres. E Maria corre para os pés de Jesus. Fica lá, aprendendo. Aí Marta se inquietou. Sou Jesus. Tu não se incomoda não? Que eu fique aqui presa nos afazeres, cheio de coisa para fazer, e minha irmã Maria fique nos teus pés. Jesus disse, como é? Não é todo dia que eu estou aqui não, mulher. Eu passo aqui de vez em quando. Maria escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar isso dela. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Você não vai tirar ela daqui. Outra coisa que Jesus está dizendo para ela: os afazeres do dia a dia não serão impedimentos para ela vir para meus pés. A obra tem que ser completa: serviço e devoção. Um pássaro não voa com a asa só. Só devoção vira fanatismo. E só serviço vira materialismo. Aí tem que ter as 2 asas. A mulher de Deus tem que ter o equilíbrio. Ela cuida da casa dela, mas ela não larga os pés de Jesus. Ela não larga os pés de Jesus. Eu vou dizer de novo: ela cuida dos afazeres do dia a dia, mas ela não larga os pés de Jesus, porque os pés de Jesus é a melhor parte. E ela está nos pés de Jesus primeiro para aprender. Porque tem coisa que só se aprende nos pés dele, viu? Às vezes a gente não sabe perdoar. Aí ele diz, vem para os meus pés para eu te ensinar. Às vezes a gente é muito brabo. O pavio da gente é desse tamanho, é curto. Às vezes a gente é bem estressadinho. Aí Jesus disse, vem para os meus pés para aprender. E qual é a tua aula, Jesus? Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele ensina mansidão e ensina humildade. Aí Jesus trouxe a gente aqui nesse congresso para dizer, mulheres que eu escolhi para esse tempo, corre para os meus pés para eu te ensinar o que tu ainda não aprendeste. Mas ela está nos pés de Jesus, independente da situação. Quando Lázaro morre, manda uma mensagem para Jesus. Jesus, teu amigo que tu amas está enfermo. Vai lá, Jesus. Jesus ainda passa 2 dias. Quando ele chega lá, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Marta, quando vem, diz, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Marta e disse, Marta, teu irmão vai ressuscitar, Marta. Se eu creio, Senhor, na ressurreição dos últimos dias, oh Marta, tu só crê que eu ressuscito nos últimos dias, tu não crê que eu ressuscito agora não, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida.
e ainda aquele que esteja morto viverá, se crê em mim. Tu crê nisso, Marta? Ela disse: eu creio que tu és o Filho de Deus, o Messias, que há de vir ao que adivinha ao mundo. Oh glória! Daqui a pouco ela corre e chama Maria, e Maria vem. Quando Maria sai de casa, os judeus disseram: bichinha, vai ao sepulcro para chorar. Vai nada, porque quem ora confunde a mente de muita gente. Quando ela se levantou, que ela viu Jesus, ela se jogou nos pés dele. Sabe por quê? Porque independente da situação, a gente não deve sair dos pés de Jesus. Ela esteve aos pés de Jesus para aprender, mas agora está aos pés de Jesus para chorar. Capítulo 11 de João, ela está nos pés de Jesus chorando. Mas Jesus disse assim: eu vou virar a página. Capítulo 12, ela está nos pés de Jesus de novo, agora para agradecer. Quem chora nos pés de Jesus, agradece aos pés dele. Tu crê que hoje Jesus vai virar a página? Tem um capítulo novo da tua história. O capítulo 11 é de choro, mas o capítulo 12 é de adoração, é de gratidão, é de alegria, porque a mulher que Deus escolheu para este tempo, ela não se aparta dos pés de Jesus. Ô mulher de Deus, olha aqui. Tu sabia que Jesus está com saudade de tu? Tu já passasse mais tempo com ele. Faz tempo que tu não rega os pés dele com as tuas lágrimas. Faz tempo que tu não tira uma noite de vigília, só tu e ele. Tu era mais dedicada. Ele falava no teu ouvido. Ele te contava segredos. Mas foi só as coisas melhorar que tu fosse se afastando, esfriando. Aí ele está te dizendo hoje aqui: eu sei te trazer para perto, vice. Eu sei chamar tua atenção. Eu sei como te puxar para o altar. Eu sei. Enantobra candolobra nobra sobrevoria remia. Recebe um abraço na tua alma, mulher de Deus. Recebe um abraço na tua alma. Ele está renovando as tuas forças para tu voltar para o altar. Ah, mas eu estou orando, mas tu sabe que tu não estás como antes, porque Deus te chamou para uma obra de intercessão. Tu sabes que alguém da tua casa não morreu ainda, porque tu caminhas de joelho. Deus tem uma aliança contigo muito forte, e alguém tem se beneficiado por causa dessa aliança. Tu sabes que eu te chamei, que eu te escolhi, que o negócio é estreito, que o caminho é apertado,
Que eu exijo coisas de ti que eu não exijo a outras. Que a intimidade que eu te dei não é para qualquer um. Eu visito a tua tenda. Eu te conto meus segredos. Eu te revelo meus mistérios. Agora desce mais, desce mais na minha presença. Passa mais tempo comigo, passa. Porque eu tenho coisas para te mostrar. Eu tenho coisas para te revelar. Eu tenho obras do inferno para desfazer. E eu te escolhi para esse negócio. Eu te escolhi para esse estreito. Tu percebesse que as coisas não estão do mesmo jeito. É porque tu não estás orando. É porque tu não estás caminhando de joelho. Aleluia. A mulher escolhida por Deus para este tempo, além de ser temente, além de ter prazer aos pés de Jesus, ela busca a Deus em união com o próximo. Mulher de Deus não pode viver intrigada. Mulher de Deus não pode viver intrigada. Porque senão as orações não são respondidas. Mulher de Deus tem que ser assim, ó, tudo unida, no pensamento só, para Deus operar. Lembra das filhas de Zelofeade? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas eram órfãs. O pai morreu. A lei dizia que elas não tinham direito à herança, porque o pai não deixou nenhum filho homem, só deixou 5 mulheres. A lei era contra elas. Elas não têm direito à herança. Ponto final. Aí elas disseram: vamos falar com Deus. Porque a opinião dos homens a gente já sabe. Agora vamos buscar a opinião de Deus. Porque a opinião dos homens está assim. Mas geralmente a opinião dos homens diverge da opinião de Deus. Quando elas foram falar com Moisés, elas não foram bater boca com o líder. Elas não foram arrumar problema com Moisés. Porque mulher de Deus não vai bater boca com o líder. Dê glória a Deus por isso. Elas não foram questionar Moisés, não. Elas chegaram na humildade, na mansidão. Foram buscar a Deus, foram buscar a solução em Deus, levar a causa a Deus. Oraram unidas, oraram com propósito, oraram com humildade, oraram com sinceridade, porque não adianta pedir oração. Ore para Deus me dar vitória numa causa, se for justa, Deus dá. A causa é justa. Tem direito quem direito anda. Elas foram até Moisés, disseram: ô, pastor Moisés, o senhor conhece a gente, não conhece? Conheço. Nem as filhas do irmão Zelofeade, que já está com o Senhor. É a gente mesmo, pastor Moisés. O senhor sabe que pai nunca deu dor de cabeça aqui na congregação, não foi?
Pai nunca se reuniu com o grupinho dos filhos de Corá, que era contra o Senhor. Pai não participou de panelinha. Pai não participou de divisão. Pai não participou de nada disso. Pai nunca se levantou contra as consagrações que o Senhor fez. Pai não se levantou quando o Senhor ungiu Arão. Pai nunca se levantou. Pai nunca deu dor de cabeça. Pai morreu no seu próprio pecado. E agora a gente, pastor Moisés, está aqui. A lei diz que a gente não tem direito à herança. A herança de pai vai passar para os nossos familiares. Vamos morrer sem direito, mas a nossa casa tem uma promessa. Pai tinha uma promessa, e a gente herdou a promessa que um dia a gente ia pisar na terra de Canaã, e que Deus ia dar vitória a gente. Moisés olhou assim e disse: olha, para resolver essa causa aí eu não consigo não. Vocês esperam um instantinho, que eu vou entrar numa audiência já com Deus. Eu vou levar o processo para Ele. Eu vou levar a causa de vocês para Deus. Quando Moisés entrou dentro da tenda e disse: Deus, olha, as filhas de Zelofeade estão aí e o negócio é difícil. Eu não consigo julgar essa causa. O Senhor me botou para julgar as causas do povo, mas quando eu não conseguisse resolver, eu tinha que levar para o Senhor. E eu não sei resolver esse problema aí não, mas como o Senhor é juiz da terra, é pai dos órfãos, é marido das viúvas, eu sei que o Senhor pode resolver o problema dessas moças. Deus disse assim para Moisés: ô Moisés, as filhas de Zelofeade falam a verdade. Como é bom entrar na presença de Deus com verdade. Deus disse: Moisés, as filhas de Zelofeade falam a verdade. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Eu estou do lado delas. Elas têm razão. Mas sim, Senhor, e aí? A lei diz que elas não têm direito. E agora o que é que eu faço? Papel e caneta. Eu vou fazer uma nova lei. Escreva aí a nova lei que está saindo do trono de Deus. Aleluia. O que é, Senhor? Escreva, Moisés, para todo Israel ficar sabendo. Quando o pai morrer e ele não tiver filhos, só tiver filhas, a herança é das mulheres. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Quando a igreja ora, Deus muda as coisas. Ele muda. Já vou terminar. Por causa de Esther. Ei, por causa de Esther, Deus salvou uma nação. Por causa de Sifra e Puá, Deus salvou uma nação. Por causa de Ana, Deus restaurou uma nação. Uma mulher. Imagina um grande coral. As filhas de Zelofeade, a primeira comissão do ciclo de oração do Antigo Testamento. 5 mulheres orando, com um propósito, unidas, buscando a Deus. A ordem saiu do trono e Deus mudou a história legislativa de uma nação e de um povo. Antes delas, ninguém tinha direito. Depois delas, até hoje, as mulheres têm direito.
A oração delas fez com que Deus mudasse a lei. A oração delas fez Deus realizar algo inédito. A oração delas modificou a história antes e depois da oração delas. A oração delas abençoou gerações. Teve famílias que receberam heranças por causa delas. Elas já tinham morrido, mas o Deus que deu vitória a elas estava vivo, dando sentença e vitória ao seu povo. Por causa da oração delas, Deus modificou um presente de tristeza e garantiu um futuro de alegria. A mulher que Deus escolheu para este tempo, em outras palavras, é uma mulher que ora. Mulheres que molham o altar da oração com lágrimas. Você conhece o poder das lágrimas? Conhecem o poder das lágrimas? Eu disse: rei Ezequias, você vai morrer. Não tinha força, não tinha nada, mas tinha lágrimas. Virou para o canto da parede, chorou. Deus disse: lágrimas. Deus cerrou a madre de Ana, não vai gerar. Aí ela correu para o altar e lágrimas. As lágrimas têm um poder que a gente nem imagina. Feche os teus olhos. Deus te escolheu, mulher de Deus. E a escolha de Deus requer renúncias. Envolve preço, envolve dores e envolve lágrimas. Aleluia. Mas quando tu chorares, Ele estará lá para te consolar. Mulheres que oram em silêncio, que às vezes são incompreendidas, outras vezes julgadas, outras vezes confrontadas, outras vezes desprezadas, que enfrentam guerras dentro dos próprios lares, que enfrentam guerras dentro da casa de Deus, que enfrentam guerras aonde vão e aonde chegam, e diz: Senhor, por que tanta guerra? E o Senhor te diz: é porque eu te escolhi para a guerra. Eu te chamei para a batalha. Tu és a minha selecionada. Tu és a minha escolhida. Eu te chamei para isso, para este caminho de lágrimas. Mas vê se tem te faltado a minha graça. Vê se tem te faltado o meu cuidado. Vê se eu não tenho cuidado de ti. Te visto, te calço, te medico. Recalasario, Glória, acamutri, reviação. Sou teu médico,
Sou teu consolo, teu juiz eu sou. Sou teu advogado, tua defesa, teu amigo, sou teu confidente. Não te trato como tu mereces, não espalho teus segredos, não te envergonho, não te rejeito, te entendo nas tuas crises, te abraço quando tu és rejeitada, te curo quando tu sangras, te renovo quando estás cansada. Sou eu, porque eu me responsabilizo por ti, eu me responsabilizo porque eu te chamei, eu cuido de ti. Satanás tentou te matar na tua infância, mas eu fechei a tua cova. Ele tem insistido até hoje para te deter em cima de uma cama, mas eu tenho desfeito das setas. Não permito a depressão. Te fiz frutífera. Toquei no teu ventre para tu gerar. Te dei uma família. Te dei nome. Abri as portas para ti. Te dei meus dons, eu te dei meus dons. Confiei meus segredos a ti, confiei minhas promessas a ti. Te chamei para obra, quem te escolheria senão eu? Te coloquei para sentar no banco da frente. Tu és a minha escolha. É por isso que tu não pode fechar a boca, nem dizer a mim que não vai fazer, nem dizer a mim que não quer, nem dizer a mim que vai entregar, nem dizer a mim que é só esse ano. A tua chamada é vitalícia. Quem dá o prazo sou eu. Sou eu que digo até aqui. Enquanto eu não disser até aqui, tu vai trabalhar para mim. Tu vai trabalhar para mim. Abre a tua boca. Abre a tua boca, mulher de Deus. Abre a tua boca, Esté de Deus. Abre a tua boca, escolhida para glorificar. Abre a tua boca para adorar, porque o Espírito vai tomar a tua boca agora. E quando Ele tomar a tua boca, Ele te consola. E quando Ele tomar a tua boca, Ele te renova. Porque só Ele sabe as guerras que tu tem enfrentado para ter colocado esse fardamento. Só Ele sabe a guerra que tu enfrentou para chegar nesse congresso hoje aqui. Ele sabe a dor que tu entrasse aqui. Ele sabe. Mas Ele te abraça. Mulher provada. Deus te prova desde a tua tenra idade. Que caminho estreito. Um pé em cima do outro. E às vezes tu questiona Deus. Senhor, tu me chamas para viver nessa prova até quando? Porque às vezes tu está cercada de gente. Tu está cheio de gente do teu lado, mas tu se sente só.
Às vezes tu quer desabafar com alguém e não pode, porque tu não confia. Mas as tuas obras estão diante de mim. Tudo que tu fizeste para mim está diante de mim. Eu registrei. Eu te trouxe aqui, mulher, para falar contigo. Sou teu médico. Sou a tua força. Sou teu amigo. Eu sei a saudade que tu carrega no teu peito. Mas eu desço a minha unção sobre ti e te renovo. Receba! Adakala soria. Emina turgia kana sanyo.